Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bangcast, o podcast da revista Bang. O meu nome é Luís Corte Real, sou o vosso anfitrião e, como sempre, tenho comigo os convidados residentes, o Bruno Martins Soares, o Luís Filipe Silva. De que é que vamos falar hoje? Hoje temos um convidado, Paulo Dias, um dos criadores do Falando de História, um podcast sobre história de Portugal e não só, que eu acompanho desde o início, recomendo. E nós lançámos um desafio aos dois criadores do podcast, tanto ao Paulo como ao Roger. Hoje temos o Paulo, e o desafio do Paulo, que ele abraçou, porque ele é um fã de literatura fantástica, é encontrar paralelismos entre a nossa história, a história real do nosso mundo, com a história do mundo imaginário do George Martin, o mundo de Westeros. E há muitos pontos de união. Paulo, és, além de história, gostas de história, como todos nós, gostas também de literatura fantástica. Estávamos há pouco a falar disso. Sim, sem dúvida. Decidimos deixar ser eu a fazer o episódio sobre o George Martin, não é? Deixando Tolkien para o Roger, mas eu também gosto de Tolkien, não é? Exatamente, não sei tanto, também é gosto verdade, de Tolkien. É verdade. O pai de tudo, não é? Exatamente, o Tolkien o próprio Martin é um fã incondicional. Mas hoje vamos falar de George Martin, do mundo de Westeros, e toda a gente se lembra, há dragões, há muralhas, há mortos-vivos, há uns Dothraki, há uma espécie de uma Guerra das Rosas. Olha, qual é que é o ponto de união que tu escolherias para começar? Qual é assim aquele que é incontornável? Bom, se calhar vou começar pelos dragões. Já que falaste nisso, quer dizer... Sabemos que não existiram dragões na realidade, mas durante a Idade Média, durante muito tempo, pensou-se que sim. Aliás, uma das causas apontadas para a peste negra no século XIV era precisamente dragões. Ou seja, nesta geografia misteriosa de um Oriente, de uma Ásia desconhecida do mundo europeu, imaginava-se que o cataclismo que se aproximava, começaram a haver rumores da peste, era precisamente, tinha a sua origem nos dragões, no sobrenatural, em céus que se abriram e choveram serpentes, lagartos e, claro, os inevitáveis dragões. Portanto, há aqui um paralelismo, porque o dragão efetivamente faz parte, como sabemos, não só da cultura europeia, mas também da cultura chinesa, uma criatura muito ligada ao mundo real, apesar de nunca ter existido. Exatamente. Fora... E esses mitos dos dragões não viria daqueles fósseis que se encontravam e que não se sabia o que era, se calhar de algum dinossauro, um crânio gigante que tivesse para ali enterrado algures, como o unicórnio que diziam que era eventualmente o rinoceronte. É possível que sim. Aliás, há teorias sobre, por exemplo, os mamutes, porque o crânio do mamute especificamente, apesar dos mamutes terem tido 2 olhos, só tem um orifício, e daí imaginar-se que talvez na Grécia Antiga, se tivessem visto um crânio de mamute, pensariam, pronto, é um ciclopse, só tem um olho. Ok. E foi aí que inventaram os X-Men depois, foi o paralelismo que foi o X-Men do Marvel. Ok, então os dragões, muito bem. Sendo que esse aí é um paralelismo... É mais especulativo, não é? Não é uma coisa tão, sei lá, por exemplo, como a muralha. A muralha consegues fazer uma associação, quase certeza que o Martin foi buscar inspiração a qualquer coisa que existiu mesmo, não é? Sim, os dragões era só para abrir assim o apetite. A muralha, de facto... Já agora, deixa-me só perguntar uma coisa ainda sobre os dragões, antes da gente sair do tópico. Mas existiu alguma família real qualquer que fosse ligada aos dragões por alguma razão? Existem famílias nobres que estão ligadas a dragões, e a mais conhecida de todas, curiosamente, é do Vlad, chamado o Empalador, o Vlad Drácula. Ora, Drácula significa dragão. Estava-me a ocorrer também o Pendragon, não é? Do Arthur. Sim, que é quase certeza lendário, mas este caso do Vlad Drácula... Não, agora está-me a ocorrer, desculpa lá, está-me a ocorrer agora, nunca tinha pensado nisso, mas possivelmente... Uma vez que o Westeros às vezes surge como uma espécie de uma Inglaterra medieval, possivelmente quando o George Martin fala dos Targaryens, se calhar está a pensar nos Pendragon, ou não? De repente logo ocorreu-me. A sugestão que ele fez é que os Targaryen serão antes uma outra dinastia inglesa real, os Plantageneta, que começam a reinar em Inglaterra no século XII e que governam durante os séculos seguintes. Portanto, não há aí uma ligação direta aos dragões,
como existe no caso que eu estava a referir do Vlad Drácula, que nós associamos naturalmente ao mito do século XIX, aos vampiros, mas na verdade Drácula é dragão. E depois na Hungria até se cria a Ordem do Dragão, porque lá está uma criatura fantástica associada a uma série de boas qualidades. Mas essa questão é bastante boa, a questão de o mapa do Westeros são as Ilhas Britânicas. Até certo ponto são as Ilhas Britânicas um pouco invertidas. A grande exceção é a região sul de Dorne, onde claramente temos uma Espanha aqui no sentido Península Ibérica e Islâmica. Claramente Dorne é o Al-Andalus que nós temos, o Al-Andalus da Idade Média, com uma mistura de culturas muito interessante, que no caso real, cristãos, muçulmanos, judeus, e no caso do Westeros temos 3 tipos de habitantes de Dorne diferentes, cada um na sua região. Portanto, é ali uma mescla muito interessante. Mas voltando aqui ao que o Luís referiu, da muralha de gelo, efetivamente há um antepassado histórico real, que é a muralha de Adriano, não é? Como sabemos. George admitiu já em várias entrevistas que assim é, que a muralha de Adriano, construído pelo imperador romano Adriano, precisamente entre 122 e 126 da nossa era, e que servia para manter fora os tidos por selvagens, os pictos, os escotos. Ora, esta muralha, comparada com a muralha de George Martin, não é a sorte grande e a aproximação, se puder dizer assim, porque a muralha real tem 6 metros de altura. 6 metros de altura, nas zonas mais baixas, terá à volta de 3, tem uma média de 3,5, 4 metros, enquanto a muralha do George Martin tem uns incríveis 213 metros de altura. Portanto, ele já referiu que exagerou um bocadinho na construção. E é de gelo. E é de gelo. Falta essa parte. Quer dizer, os romanos, tanto quanto sei, não sabiam fazer muralhas de gelo. Agora, a própria extensão da muralha, que, tendo em conta a muralha de Adriano, já é bastante respeitável, são 117 km, portanto, vai de costa a costa, cortando as Ilhas Britânicas, enquanto, no caso de George Martin, a dimensão aqui também é consideravelmente maior, de 482 km. Portanto, o de George tem um problema sério com dimensões, não é? Que não se assemelham ao real, mas... É muito o papel da fantasia, não é? Que é pegar no real Exatamente. E exagerar. Agora diz-me uma coisa, Paulo, na nossa história, no mundo do Westeros, e vamos ter que contar uns spoilers, para quem ainda não leu os livros nem viu a série, pá, não merece perdão. Assim, a muralha não impediu nem que os selvagens passassem, nem que os mortos-vivos passassem. Então, ela não cumpriu inteiramente a sua missão. A muralha de Adriano cumpriu ou também não? Sim e não. Cumpre durante muito tempo, enquanto há tropas, mas quando as legiões romanas, no início do século V, regressam ao centro do Império, regressam a Roma, cada vez mais acossada por vários géneros de invasão, a muralha cai, evidentemente, deixa de ser uma muralha de 3 metros, pá, não é assim muito difícil de escalar. Pois, era bastante impeditivo quando havia de facto legiões romanas do outro lado. A partir do momento em que as legiões saem, a muralha deixa de servir o seu propósito. Portanto, também aí há um paralelismo. Lá está. Não há uma invasão de zombies, mas foi o que aconteceu. Os corvos foram diminuindo, cada vez havia menos homens, a muralha não estava a ser mantida nem vigiada, não é? E diz-me uma coisa, essa muralha ainda existe na sua extensão integral, há pedaços? Há ainda bons pedaços. E, aliás, a ideia do George de fazer uma muralha apareceu precisamente de uma visita a esta muralha de Adriano, ou o que resta dela, e ainda há secções bastante longas em certos sítios. Desde logo temos que ter em conta que é uma zona relativamente despovoada, uma zona de fronteira, que os romanos consideraram tão hostil que, alto lá, não vamos mais longe, fazemos aqui uma muralha e ficamos por aqui. No entanto, foram mais longe. Construíram outra muralha mais à frente. A muralha Antonina, mas que abandonaram logo a seguir. Mas isso implica então que a norte da muralha nós temos os escoceses, quer dizer que os escoceses são os mortos-vivos e são a grande ameaça, ou os antepassados dos escoceses, não os escoceses. Sim, os pictos e os escotos, aquelas tribos celtas que existiriam, seriam os wildlings, não é? No seu equivalente Westeros, mal vistos, tidos como selvagens e tudo mais, mas que na verdade não são o real problema em Westeros e para os romanos também não foram um particular problema. Pelo menos até eles se irem embora, como disse, por volta do ano 400. Mas como estava a dizer, de facto, os romanos construíram uma muralha mais a norte, mas que foi imediatamente abandonada, não se sabe muito bem porquê. E o engraçado é que no mundo Westeros não temos a construção de uma segunda muralha, mas temos um plano pensado para isso. Porque a certa altura refere-se que
o Rei Louco, Aerys Targaryen, tinha pensado, um dos seus grandes projetos megalómanos era construir uma segunda muralha mais além da primeira, talvez maior ainda, mas claro, reis loucos. Ok. Há uma coisa que eu acho, que também acho interessante. Eu julgo que na muralha de Adriano também existiam fortes de X em X tempo, não é? Que depois podiam ajudar uns aos outros, como existe na muralha do gelo, não é? Existiam, sem dúvida. Existiam, e eram lá que estavam estacionados precisamente essas unidades romanas que faziam a patrulha da muralha e que mantinham a ordem. Além dos fortes a X, de X em X quilómetros, havia também alguns com uma dimensão maior que aí serviam efetivamente para armazenar e para guardar todos os víveres e o armamento necessário, e também tropas em número mais considerável, para quando houvesse uma emergência, eram então esses que entravam em ação. Epá, espetáculo. Começámos com dragões, continuámos com muralha de gelo. Terceiro paralelismo que tu nos apresentas, Paulo. Bom, este é sem querer sair assim de Westeros em si, não é? Há que terem atenção, por exemplo, que há quem considere que o Aegon Targaryen, que como sabemos conquista Westeros, com exceção de Dorne, tem um paralelo real em Guilherme o Conquistador. Guilherme o Conquistador, que conquista Inglaterra em 1066, ele era um duque normando, portanto o norte de França, descendente de uma dinastia de vikings cristianizados e afrancesados, que, entretanto, em 1066 conquista Inglaterra. E, portanto, há aqui um paralelismo muito interessante, é uma conquista muito fulgurante, muito importante, que deixa marcas muito profundas em Inglaterra até hoje. Durante muito tempo, a cultura inglesa foi sobretudo uma cultura francesa, o francês é a língua culta até muito tarde, e há um paralelismo muito importante, mas basta, uma vez mais, sem dragões. Guilherme o Conquistador tinha cavaleiros, tinha barcos, tinha homens, mas não tinha dragões. Mas também não precisou deles, verdade seja dita. E aqui é uma... Okay. E lá está, ele acaba por fundar uma dinastia que não vão ser exatamente o paralelo dos Targaryen no mundo real, mas são quase. Estes vão ser mais os Plantageneta, como tinha referido, a dinastia que a partir do século XII governa a Inglaterra e que está associada, como o Jorge já referiu, aos Targaryen, com todas as intrigas, com todos os assassinatos e tudo mais por aí. Mas não com os casamentos de irmãos, para não? Não com casamentos de irmãos, e aliás, o Guilherme o Conquistador também não casou com as duas irmãs, não é? Não era exatamente um costume. Primas direitas, não há problema. Irmãs, o Papa já não vê com bons olhos. Agora, outro paralelismo interessante, e mantendo ainda assim no tópico das famílias reais, é que há um paralelismo também que já mencionado pelo autor várias vezes, entre a Guerra das Rosas, precisamente, um conflito civil em Inglaterra na segunda metade do século XV, e precisamente os acontecimentos da Guerra dos Cinco Reis em Westeros. E, na verdade, o George baseou-se num livro de história, numa série de volumes de história escritos nos anos 50, uma história política muito, muito clássica, dedicada à guerra, à política, à intriga, e, efetivamente, tira dali muitos elementos interessantes. Por exemplo, algumas das personagens mais interessantes da série e das mais bem conhecidas vão buscar a sua inspiração precisamente a personagens reais deste período. Ora, a Guerra das Rosas ocorreu sensivelmente entre 1454 e 1487. Ocorre porque há uma disputa pelo trono entre duas famílias que são ramos desta grande família dos Plantageneta. De um lado a casa de York, do outro a casa de Lancaster ou Lancaster. Ora, que quase parece Lannister, não é? Exatamente, há aí um paralelo, é que os Lancaster vão ser exatamente os representantes dos Lannister, enquanto os Stark serão os York. Vêm do norte, são mais austeros e por aí fora. Portanto, há aqui logo uma semelhança. E depois também há uma tentativa de criar personagens relativamente semelhantes aos protagonistas deste período. Desde logo, o líder da casa de York, Ricardo, Duque de York, naturalmente, é um paralelo de Eddard Stark, do Ned Stark que nós conhecemos. É um personagem relativamente parecido que, na década de 1450, desce então ao sul, vai a Londres, não a King's Landing, começa a governar o reino de Inglaterra em nome do rei, Henrique VI, que teve um esgotamento nervoso, mas acaba por se dar mal porque tem muitas ambições. A certa altura é possível que tenha dito que o próximo rei viria a ser ele e não o filho o filho do Henrique, e portanto acabam por fazer a folha, digamos assim, em 1460. Acaba por morrer.
Outro paralelismo interessante é entre a Cersei Lannister, que nós conhecemos do Westeros, e a Margarida d'Anjou, a She-Wolf of France, a loba francesa, que era a mulher precisamente deste rei que teve o esgotamento deste Henrique VI. E há paralelismo também na sua fricção com o Ricardo de York, tal como houve fricção entre Cersei e Ned Stark, e há evidentemente o resultado de ele morre e foi ela que o mandou matar. Desde logo, tudo isto é pensado muito bem pelos autores da época, mas também depois vai ser pegado por Shakespeare, que vai embelezar tudo isto. Vai ser o grande responsável por muito o que conhecemos bem e mal sobre a Guerra das Rosas, e vai criar esta ideia de uma grande oposição entre as duas casas baseada na cor das rosas, que não era necessariamente assim. No entanto, os paralelos aqui estão, de um lado, Margarida d'Anjou, que por acaso também tinha um filho com algumas tendências um pouco psicopáticas, o príncipe Eduardo, em quem terá sido talvez inspirado o Joffrey Baratheon. Não chegava a esse ponto de loucura a que a personagem chega nos livros do George Martin, mas tanto quanto sabemos não seria exatamente o sujeito mais estável, e também acaba por falecer muito jovem, aos 16 anos. E portanto temos aqui toda a intriga central criada com estas personagens antagónicas que vão criar uma guerra civil que, num caso, no mundo real em Inglaterra e no mundo da fantasia em Westeros. Portanto, há um paralelismo muitíssimo grande e, quanto a mim, bastante interessante. É engraçado, é aquela velha máxima de que a história é mais fantástica, mais estranha do que a ficção, não é? Ok. Guerra das Rosas, esse aí é daqueles paralelismos mais falados. O que é que nos apresentavas então de seguida? Sem sair muito desta zona da Guerra dos Cinco Reis, tem algumas notícias sobre a inspiração para o Red Wedding. Okay, na verdade é baseado também na história britânica. O George, naturalmente, enquanto americano, conhece muito melhor a história anglo-saxónica, e portanto nós temos a ideia que, conforme o George refere, o Red Wedding é baseado em 2 acontecimentos da história escocesa, desta vez já não em Inglaterra, mas naturalmente no vizinho norte. Ora, isto porque em 1440 o rei da Escócia, Jaime II, tinha alguns problemas com uma das grandes famílias escocesas, os Douglas, o clã dos Douglas. E, para resolver o problema, decidiu convidar o líder do clã, um rapaz de 16 anos, para jantar. Mas, afinal de contas, o jantar acabou por correr mal, na medida em que o rei mandou que se apresentasse uma cabeça de boi, a cabeça de um touro negro, ao jovem conde de Douglas, que na verdade era um prenúncio de morte. Assustado, e bem, com a aparição da cabeça, o conde acabou por ser levado para o pátio e decapitado, ele e o irmão. Portanto, temos aqui um início de apropriação, no bom sentido, neste caso do George, de um acontecimento histórico. O outro é um massacre do século XVII, envolvendo clãs escoceses que também, numa questão de jantar e de troca de amizade e paz, juntaram-se para estabelecer a paz, mas acabaram por se matar uns aos outros. Portanto, há aqui paralelismos bastante interessantes em que o George vai pegar para criar um daqueles capítulos marcantes da história, não só dos seus livros, mas da história da fantasia. Ele também fala na Irlanda, não é? Temos ali toda a família do Theon, da Lua, é tudo a Irlanda ou não? Serão mais vikings. É possível que aquelas ilhas sejam as Iron Islands, as Ilhas do Ferro, sejam mais uma representação das Hébridas, as ilhas do norte da Escócia, que durante muito tempo foram governadas por descendentes dos vikings. E efetivamente estes Greyjoy são, claro, uma colagem completa a estes povos da Escandinávia que, a partir do século VIII, começaram a saquear a costa do norte da Europa e que depois acabariam até por ter muito mais sucesso que os Greyjoy. Sabemos que na Guerra dos Cinco Reis os Greyjoy tentam uma conquista do norte. Os vikings tentaram também uma conquista de Inglaterra, que aliás foi muitíssimo mais bem sucedida, e portanto há aqui também este paralelo. E o lema deles, não é? Nós não semeamos. Nós não semeamos exatamente. Os vikings não tinham exatamente o mesmo lema, até porque a ideia de conquistar a Inglaterra era precisamente arranjar território para semear, é um bocadinho diferente. Mas eram salteadores, não é? Eram salteadores.
a própria palavra viking significa viajante, pirata ou navegador. Portanto, há uma série de significados para a mesma palavra. Portanto, geralmente quando se dizia que alguém foi em viking, alguém foi em viagem. Essa viagem podia incluir comércio, pilhagem ou tudo o que se encontra pelo meio. E aqui temos, por exemplo, o caso da Danelaw. A Danelaw, que é o território em Inglaterra sujeito aos dinamarqueses, daí os Danes, sujeito aos vikings, que é uma construção dos vikings quando conquistam efetivamente parte da Inglaterra, tem aquele seu território que é completamente seu durante vários séculos. Depois, eventualmente, os ingleses vão conseguir reconquistar o seu território, mas até lá uma construção muito grande que, aparentemente, é também a ideia do Balon Greyjoy, nos livros do George Martin, de transformar o Norte um bocadinho num reino dos Greyjoy, mas no continente, fazer ali um bocadinho um território subsidiário das ilhas. Mas claro, como sabemos, não funciona, não é? Como sabemos, também um dos fatores centrais de toda a narrativa de George Martin é que o inverno está a chegar, não é? Winter is coming. E há quem suspeite que esta ideia de que o inverno está a chegar se baseie num fenómeno meteorológico que começou na Idade Média, a pequena Idade do Gelo. Ora, a pequena Idade do Gelo começa sensivelmente nos finais do século XIII, inícios do século XIV e vai durar até a segunda metade do século XIX. É muitíssimo mal compreendida quando começa. De um momento para o outro, chuvas intensíssimas, granizos, invernos muitíssimo rigorosos, as plantas morrem, os animais morrem, as pessoas começam a morrer, a fome graça por toda a Europa e, portanto, é um período visto um pouco quase como apocalíptico no início do século XIV e que depois, claro, vai enfraquecer as populações a tal modo que as doenças, e então quando chegar a peste negra, vai ser uma razia. E, portanto, esta ideia de que o inverno está a chegar e o inverno vai ser muitíssimo mau e muitíssimo violento e provavelmente ninguém vai escapar, é uma ideia que faz parte do subconsciente europeu durante séculos. Efetivamente, desde o final do século XIII até ao século XIX, há exatamente este receio. O inverno vai chegar, vai ser terrível e, portanto, é preciso precaver muito mais do que antes, muito mais do que depois, precaver para o que poderá acontecer e, eventualmente, os mais novos e os mais velhos não sobreviverão. E essa pequena Idade do Gelo ainda durou, então, mais de 500 anos. Sim, até ao século XIX. Tanto que há notícias e há pinturas de rios e lagos gelados, completamente congelados, nos Países Baixos. O Tamisa congelou em Londres várias vezes. No século XVII fazia-se patinagem no Tamisa no inverno, porque ele congelava por completo. Algo que é absolutamente impensável nos dias de hoje. E, portanto, este será talvez uma inspiração também do George para a tal ideia de que o inverno está a chegar, será terrível, será muitíssimo rigoroso e irá durar imenso tempo. Olha, e relativamente aos feis, aqueles povos estranhos do norte, não são os Wildlings, mas todos aqueles que depois ajudam o Bran, há algum paralelismo com alguma coisa histórica? As crianças da floresta e os gigantes e as crianças da floresta, tal sim, e qual. Exatamente. Os povos... Hoje estou um bocadinho esquecido. Não há problema. Portanto, os povos que existiam em Westeros antes da chegada dos humanos. Há alguns paralelismos. As crianças da floresta serão inspiradas por lendas europeias de o homem verde, o homem que vive na floresta e que agora recentemente surgiu no cinema, não é? Com o filme... sim, The Green Knight. Sim, The Green Knight, exatamente, que é uma interpretação dessa lenda dos homens verdes e que seriam precisamente habitantes de floresta, semi-selvagens, mas ao mesmo tempo também muitíssimo sábios. E, portanto, há aí uma ideia de que as crianças da floresta serão inspiradas nestas lendas que depois, noutros sítios, vão incluir também duendes ou elfos. Portanto, vai ser toda uma série de inspirações na mitologia europeia. E os gigantes, claro. Os gigantes, claro, também são um paralelismo à ideia dos gigantes na Europa e que dura muitíssimo tempo. Ainda nos séculos XV, XVI, XVII, sempre que há uma terra desconhecida, pensa-se, será que aqui haverá gigantes? Será que aqui haverá homens misteriosos com cabeças de cão ou com barrigas ou com caras no estômago? É sempre uma questão, portanto. Exatamente. Aquelas figuras bonitas dos mapas dos descobrimentos. Ora bem, estamos até agora muita coisa sobre a história da Inglaterra, mas se calhar ainda não acabou a história da Inglaterra, não é? Ainda há mais coisa. Inglaterra não, de todas as ilhas britânicas.
Sim, porque há todo basta, como disse, o George conhece sobretudo a literatura e a história britânica, e também ele consome bastantes romances históricos. Ele já disse que o faz, que adquire muitas influências através dos romances históricos, que naturalmente se baseiam também muito neste universo anglo-saxónico. Mas para desviar então um bocadinho, podemos falar dos Dothraki, que toda a gente conhece, não é? Que são aquele povo nómada, tido por bárbaro, bastante violento, e que na verdade uma espécie de estepe, não é? Exatamente, e que habitando nessa espécie de estepe acaba por se assemelhar a uma série de povos nómadas com quem os europeus entraram em contacto e que os chocaram muito. Começamos pelos hunos, nos finais da Antiguidade, que chocaram imenso os romanos. Eram autenticamente imparáveis. Átila o Huno era tido como o demónio em pessoa, era tido como imparável. Temos também paralelismos com os mongóis, que acabaram também por invadir sobretudo o próximo e Médio Oriente, a Rússia, mas também chegaram à Europa, chegaram à região da Hungria, por exemplo, e com outros povos também. Chegaram a Viena, não é? Chegaram quase a Viena, se não me engano, não? Isso é os otomanos. Posso estar enganado. E são os otomanos. Não. Os mongóis, creio que não chegam a Viena, mas andaram pela Hungria, portanto não estariam muito longe. Em todo o caso, os Dothraki acabam por ser uma mistura destes povos nómadas das estepes. Não têm exatamente uma cultura que se possa apontar. Estes são exatamente os alanos, ou os mongóis, ou os hunos, mas são uma mistura de todos eles. Como o George diz, são uma mistura desses povos, mas depois com uma tez, uma cor de pele que não condiz com esses povos, mas que vai antes ser dos ameríndios. O George diz que, neste caso, vai também combinar um bocadinho os nativo-americanos das estepes com os mongóis e com os hunos. Portanto, há ali uma grande mistura de povos bastante diferentes que acaba por dar origem a uma população que, em comum, tem sobretudo uma coisa, que é gera pavor aos europeus. Todos eles geram pavor. Os que não os conhecem acham, mas porquê é que eu vou ter medo de uns nómadas que estão lá longíssimo, mas quem efetivamente os conhece, então vive aterrorizado. E é uma cultura do cavalo, não é? Que vive, dorme, come, alimenta-se, tudo em torno do cavalo. Exatamente. É uma daquelas culturas do cavalo, uma cultura nómada por oposição às culturas sedentárias do Médio Oriente e da Europa, e portanto, e também da China, claro, e portanto há uma clara oposição e um grande receio. Desde logo porque atacam muito depressa, atacam, desaparecem, são muitíssimo violentos e muitíssimo mal compreendidos também. Aliás, eles são os mongóis, tanto quanto me lembro, são o modelo daquilo que se chama a guerra em movimento, não é? A guerra de movimento. As táticas do Guderian e do Rommel na Segunda Guerra Mundial, e do próprio Napoleão, no século XIX, tanto quanto sei, beberam muito daquilo que eram as táticas mongóis, não é? De extremamente rápido, extremamente, sempre numa lógica de flanquear e de habituados a estarem em movimento, não é? E a atacar em movimento. Pronto, foi à parte. Não, há aqui uma, eu diria que há aqui um tema interessante, quer dizer, se nós vimos que de facto o Martin aproveita para esta raça, para todos os efeitos, acaba por aproveitar esta raça para introduzir a história americana, a história do seu país, né, da mesma época. E penso que é o pequeno contributo que ele tem, ou seja, que o país dele tem para toda esta tapeçaria, porque na prática, naquela época, a história real estava a acontecer noutra parte. E até mais no Oriente, né, no próximo, no Médio Oriente e no Extremo Oriente, em termos económicos, etc., do que eventualmente até na própria Europa. É curioso porque, efetivamente, na obra do Martin há sempre uma grande questão, que é, se Westeros é um bocado as Ilhas Britânicas, ou mesmo um bocadinho também a Europa no geral, Essos já é claramente o Próximo Oriente e depois a Ásia no seu todo, daí ser muito misterioso, ver as cidades do Oriente, não se sabe muito bem o que é que há para além de certo sítio, a misteriosa Valéria que foi destruída, e depois há também sempre a sugestão de que, e para o Ocidente, haverá alguma coisa? Há vários personagens, como sabemos, rumam ao Ocidente à procura de alguma coisa, mas ninguém volta. Portanto, há sempre ali também uma sugestão de talvez haja uma América, talvez haja algo para o Ocidente.
mas claro, os Dothraki acabam por ser um bocadinho a forma de juntar aqui também um bocadinho de contributo norte-americano, desde logo dos nativo-americanos, nesta mistura de povos que são os Dothraki. E as questões das religiões, porque há figuras interessantes como a fé dos Sete, dos Old Gods, não é? dos velhos deuses, depois o Senhor da Luz, e ao mesmo tempo o Senhor da Luz, mas depois aquilo que parece mais a atitude cristã é um bocadinho o High Sparrow, não é? E os Sparrows do que o próprio Senhor da Luz. O que é que tu vês aqui nas religiões que surgem na Game of Thrones? Bom, a religião dos Sete é claramente o catolicismo visto por um protestante. Dito de forma simples, é assim, porque essencialmente há um Deus uno que está dividido em sete facetas, e neste caso as 7 facetas serão os santos. Quer dizer, no catolicismo existem os santos que intercedem por Deus, há a divisão do próprio Deus em 3, a Santíssima Trindade, como sabemos, e portanto é na verdade um catolicismo um bocadinho diluído e um bocadinho visto com os olhos de alguém que não o conhece bem. Mas de facto está bem representado e está muitíssimo, muitíssimo interessante. A questão do High Sparrow é muito curiosa, porque é claramente uma tentativa de criar um Papa reformista, porque lá está, o High Sparrow acaba por ser um bocadinho um opositor ao regime, vai criar ali também uma fricção com os Lannister, sobretudo, e aí surge também novamente um paralelismo entre a oposição dos papas aos imperadores, aos sacro-imperadores romano-germânicos da Idade Média. E portanto há aqui também este paralelismo interessante. Se temos de um lado o papado, ali a ganhar uma força reformista com o High Sparrow, a ganhar o seu próprio exército a certa altura, a ganhar tropas, contra os Lannister, que neste caso representam também o que seriam os imperadores alemães, que vão tentando aos poucos controlar o poder, mas que de facto não conseguem ter mão nele. E portanto há também esse paralelismo interessante. As restantes religiões, desde logo os deuses do norte, são naturalmente um paganismo, exatamente, uma aproximação ao que seriam as religiões europeias pré-cristãs. A ideia de que há uma veneração dos elementos, uma veneração das árvores, da natureza. O Deus da Luz, o Red God, será mais uma religião asiática, aliás, como é referida como uma religião asiática mesmo no mundo do Westeros. Há quem diga que terá algum paralelismo com o zoroastrismo persa, que também é uma religião que se foca um pouco no fogo e na luz e tudo mais, portanto haverá ali alguns paralelos, mas tanto quanto sei não queimam pessoas e não chegam ao patamar de violência que nós vemos efetivamente. E não ressuscitam também pessoal. Tanto quanto sei, também não ressuscitam pessoal. Depende de quanto pagarem. Sim, aliás, no catolicismo acontecia mais isso com Jesus Cristo do que noutras religiões, efetivamente. O que não deixa de ser curioso. Mas tu não tens, que eu me lembro, tu não tens, assim, ou pelo menos não encontro uma força motriz comparativa com a das cruzadas, né? Nem uma terra como Jerusalém, que para todos os efeitos motivou e impulsionou muitos dos jovens e das forças bélicas da Europa. Ou tu encontras isso? Eu não sei se quando falas ali naquelas companhias de mercenários, se não estás a falar um bocadinho disso. Não sei o que é que tu achas, Paulo. Eu acho que relativamente às cruzadas há um paralelismo anterior. Portanto, quando o George expande o seu universo para trás, quando vamos ao Fogo e Sangue e tudo mais, e quando temos a enciclopédia, é mais nos reinados dos Targaryen, sobretudo o Maegor o Cruel, em que temos efetivamente movimentos religiosos muitíssimo significativos e que fazem lembrar então as perseguições religiosas da Europa medieval e da Europa moderna. Não há exatamente um paralelismo com Cruzada, apesar de, a certos momentos, o líder da Igreja dos Sete, que reside em Old Town, como sabemos, efetivamente convocar os fiéis para combater o rei. Portanto, há aí um pequeno paralelismo que não é certo, mas não há efetivamente uma invasão do Westeros daquilo que é Essos. Portanto, não há uma invasão do Ocidente para o Oriente. Portanto, nesse sentido, não há efetivamente uma Jerusalém. Relativamente às companhias de mercenários, elas são relativamente
comuns em toda a história. Não é exatamente algo difícil de comparar, porque os mercenários, como são homens sempre utilíssimos, quem sabe fazer a guerra tem sempre emprego, seja onde for, sempre existiram e provavelmente sempre existirão, não é? Ainda existem hoje em dia. Portanto, é mais por aí, uma ideia de os mercenários, os filhos segundos que têm que ir à procura de sustento, não o encontram em casa, não querem juntar-se à igreja, portanto, vão combater para o outro lado do oceano. Portanto, a partir daí, também há uns paralelismos com períodos mais vastos da história mundial. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que sejam épicos. Estavas há pouco a falar da Veneza do George Martin. Bravos, sim. Que é Bravos, exatamente. Bravos, que é uma mistura entre cidade-estado grega e cidade-estado italiana da Idade Média. Portanto, uma mistura entre o clássico e o medieval. É curioso porque Bravos, lá está, claramente inspira-se um pouco na cidade de Rhodes, na ilha de Rhodes, uma ilha grega, como sabemos, que tem o famoso Colosso. E em Westeros não, no mundo Westeros, neste caso em Essos, temos um colosso que guarda o porto de Bravos, porto onde existe um arsenal, sendo que o arsenal mais famoso durante imenso tempo, sobretudo no período medieval, mas também no período moderno, é o arsenal de Veneza, onde são criados os navios de guerra. E, portanto, há esta mistura muito interessante. E depois há toda a questão de o líder de Bravos também ser eleito entre os notáveis da cidade, tal como acontecia em Veneza, onde os doges eram efetivamente eleitos de entre as famílias mais importantes e as famílias mais poderosas. E, portanto, há um paralelismo. E depois também na questão das relações entre Bravos, as restantes cidades de Essos e Westeros, também há um paralelismo entre as relações difíceis entre as várias cidades italianas, uma relação difícil também com a Europa além Pirineus, portanto há ali toda uma história de contactos diplomáticos, de fricção, de guerra, que também é muito curiosa. Ok. Olha, e encontras algum Desculpa, eu ia só perguntar se encontras algum paralelismo com o Ninho da Águia. Quer dizer, os castelos geralmente tentam ser todos impossíveis de conquistar. Quer dizer, o paralelo acho que é mais, lá está, a noção de o George, lá está, no mundo de fantasia, tornar um castelo tão impenetrável que está literalmente nas nuvens. Portanto, acho que será um pouco mais a ideia do castelo mais difícil de conquistar. Castelos há muitos, não é? Castelos há em Portugal e há em todo o lado, há um pouco por toda a Europa, mas não tenho ideia de que haja exatamente um concreto que tenha servido de inspiração. Podemos imaginar que é um de Sintra, um dos castelos. Sim, o Castelo dos Mouros em Sintra. Eventualmente. E os assassinos que a Arya vai encontrar e que depois vai enverdar por esse caminho, pura fantasia? Ou houve alguma ordem de assassinos? Havia aquela famosa, os assassinos, não é? Lá do Médio Oriente, do Homem da Montanha, o Velho da Montanha, mas não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Em princípio terá. É uma história bastante conhecida dos assassinos, lá está, do Próximo Oriente, lá no período das Cruzadas, como sabemos, que é uma história que tem muito de lendário, mas também terá algum sustento. Há assassinos efetivamente contratados no Médio Oriente durante a Idade Média que assassinam pessoas importantes. Há um conde de Trípoli, no atual Líbano, que era um dos pequenos estados cristãos no Próximo Oriente durante os séculos XII, XIII, e há um conde deste pequeno estado que é assassinado por um assassino destes, do tal Velho da Montanha, do Sábio, e portanto há um certo paralelismo, mas claro, o George concede-lhe todo um glamour que a história real neste caso não concedeu, porque é uma instituição de facto muito misteriosa e não sabemos ao certo até que ponto teria influência no mundo real. Bem, não estou a contar isto. A gente, quando for montar isto, temos que contar e numerar, porque são muitas mesmo. O que é que tu lançavas agora? Eu estava a pensar falar um pouco da guerra, porque a guerra é sobretudo o que eu estudo.
E, portanto, é aí que eu consigo encontrar mais facilmente paralelismos. Ora, o George é bastante bom a demonstrar a crueza, a crueldade e a destruição provocadas pela guerra. Ele é muito bom a fazer isso. Aliás, é muito claro quando ele começa a escrever sobre a destruição das Riverlands durante a Guerra dos Cinco Reis, as populações atacadas, mulheres violentadas, terrenos incendiados, gado roubado. É muitíssimo interessante porque há muitíssimos paralelos na história, sobretudo no período medieval, porque era assim que se fazia a guerra. Primeiro destrói-se a economia do inimigo, ataca-se as populações, tenta-se destruir tudo o que possa ser produtivo, seja os campos, o gado, a mão de obra, e só depois se avança para tomar os castelos e, em última análise, tentar atacar os exércitos inimigos, se for o caso. E, de facto, o George consegue representar esta guerra medieval muitíssimo bem. Eu acho curioso que, a certa altura, há um pequeno pormenor que eu acho que passa despercebido, porque a maior parte das pessoas não está à procura dele, não é? Mas, a certa altura, durante uma das campanhas do Robb Stark, o George refere que alguns dos seus soldados roubaram não sei quantas cabeças de gado aos Lannister. E, portanto, isto é uma nota de rodapé no livro que não tem interesse nenhum. É o chamado world building, não é? Mas isto é exatamente o que acontece na Europa medieval ou na guerra em qualquer momento e ainda acontece na atualidade. O inimigo tem gado, vamos roubar o gado é nosso, vamos utilizá-lo. Se não conseguirmos roubar, pelo menos matamos-lo. E, portanto, é um pequeno, para mim que estudo guerra medieval, não é? É um pequeno easter egg, é quase um easter egg, não é? Yeah. Isto é para nos lembrar que um escritor, para ser bom, tem que escrever muito. Mas tem ainda que ler mais. E se há coisa que ninguém pode acusar o Martin é de não ser um tipo que leia. Ele é um tipo muito culto. Eu lembro da última vez que esteve em Portugal, já falámos disto, ele estava sempre agarrado a um livro. Okay? Se não estava a dar uma entrevista ou se não estava a almoçar, ele sentava-se no cantinho e pegava num livrinho que era a história de Jerusalém, daquele Montefiore. Acho que é Montefiore o nome dele, não é? Sim, o Sebag Montefiore, sim. É um calhamaço e eu lembro dele estar muito impressionado a dizer, eu quando fiz o Rei Louco, eu devia ter lido este livro primeiro, porque tentei fazê-lo muito louco, mas agora estou aqui a ler os Reis de Jerusalém, alguns deles eram muitíssimo mais loucos, muitíssimo mais cruéis. Olha, eu estava-me a lembrar agora de um paralelismo que não sei se tens na tua lista. O fogo grego. Tenho um sobre o fogo grego, mas também tenho um sobre o Rei Louco. Então vamos ao Rei Louco primeiro. Vamos ao Rei Louco. É o Dom Duarte. Não é o Dom Duarte. Não, o Dom Duarte, coitado, era só deprimido. Escreveu sobre a sua depressão e como a conseguiu ultrapassar. Portanto, apesar de tudo, se fosse, morreu prematuramente, coitado. Mas de louco, mas nós não tínhamos não tinha nada. Não era o Sancho II, que era louco também? O Sancho II foi um bocadinho vítima das circunstâncias. Não era exatamente a pessoa politicamente mais hábil, portanto não teve sorte, mas louco também não temos exatamente nenhum rei que seja exatamente louco. Já voltando ao mundo anglo-saxónico e ao mundo francês, temos um rei que é francês neste caso, não é inglês, mas que foi inspiração para o Martin porque está envolvido no período... aquele que achava que era feito de vidro. Exatamente. Exatamente. É o Carlos VI, exatamente. Eu sabia que era um dos Carlos, mas há muitos. Portanto, o Carlos VI de França, que governa no final do século XIV, no início do século XV, governa num período em que Inglaterra e França disputam o trono francês neste caso, na chamada Guerra dos 100 Anos. E, para azar de França, neste momento, o Carlos VI, que por acaso até começou como um jovem promissor e de quem se esperava muito, acabou por, de um momento para o outro, enlouquecer. Passou a ser propenso a ataques de violência. A certa altura teve um ataque tão violento que matou várias pessoas. E depois, mais adiante, conforme foi envelhecendo, começou a ganhar manias diferentes. Desde logo essa que referiste de pensar que era feito de vidro. Portanto, ninguém lhe podia tocar, porque ele poderia partir-se a qualquer momento. Portanto, toda a gente tinha que manter a distância. E, geralmente, especula-se que o que terá iniciado esta loucura do rei, portanto, o que terá sido um choque psicológico tão forte que terá criado uma destabilização psicológica, terá sido, a certo momento, numa festa de corte, quando os cortesãos estão vestidos com peles de animais numa espécie de peça, estão num momento de diversão e um deles incendeia-se. Um deles toca numa chama e incendeia-se e morrem
uma ou duas pessoas, já não me lembro ao certo, e portanto o rei, perante aquilo, a ver os seus cortesãos, os seus amigos a morrer incendiados à sua frente, portanto, terá tido um breakdown nessa altura. Portanto, não sabemos ao certo o que se passou, mas é possível. E aqui temos um paralelo. Temos um rei louco e temos fogo. Portanto, daqui ao Aerys Targaryen é um passo relativamente pequeno. O Carlos VI não seria cruel ao ponto do Aerys Targaryen. Outros reis, sem dúvida, foram, mas terá sido ele a inspiração. Porque, uma vez mais, o exemplo dele era muito conhecido por causa do Shakespeare. Que, na sua peça, sobretudo no Henrique V, coloca o Carlos VI como um dos protagonistas e, claro, como não exatamente o vilão, mas o pobre rei louco que está no lado errado, mas não tem culpa nenhuma. E, portanto, terá aqui também alguma influência. Muito bem. E o fogo grego? É aquele fogo verde que faz uma grande batalha na Baía de King's Landing, não é? Sim, de Blackwater, exatamente. O fogo grego que essa batalha terá inspiração no segundo cerco árabe de Constantinopla, no século VII, em que os gregos efetivamente utilizaram o chamado fogo grego. Quer dizer, hoje em dia não sabemos exatamente o que é que era. Seria talvez uma mistura de nafta com uma série de outras coisas, mas não sabemos exatamente a composição. O que sabemos é que, sim, foi usado com muitíssima eficácia contra os navios árabes. E, ora, daí temos o paralelismo para os Lannister utilizarem-no contra os navios do Stannis Baratheon em Blackwater. E tem mais ou menos as mesmas características. É um fogo que a água não apaga, não é? Exatamente, é essa claramente a inspiração. É um fogo que é impossível de apagar. Aparentemente com areia é possível, mas no meio do mar arranjar areia para apagar o fogo não é exatamente possível. Daí que os navios árabes neste cerco a Constantinopla não tenham conseguido escapar. Lançar-te um desafio. A Cidadela, os sábios da Cidadela, aquela colossal biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, não tem nada a ver. É possível que sim, é possível que seja uma confluência entre as universidades que começam a surgir na Europa na Idade Média e a famosa Biblioteca de Alexandria. Quer dizer, também pode ser um paralelismo de uma universidade inglesa, pode ser Oxford. Não sabemos ao certo porque lá está, o George vai colher informações a tantos sítios diferentes e acaba por juntá-las, como vimos no caso dos Dothraki, juntas todas num só. Exatamente, mas eu fui buscar Alexandria porque em Alexandria também tens o farol, que me faz lembrar um bocadinho a estrutura da Cidadela com a luz no topo, não é? É possível que seja essa a inspiração para, até certo ponto, para Old Town, com a tal questão, o farol e a biblioteca. Mais do que possível, talvez seja até provável que seja a inspiração, mas esperemos que não aconteça na série, não é? A Biblioteca de Alexandria ardeu. Não sabemos o que é que o Euron Greyjoy poderá fazer à biblioteca da Cidadela, mas, quiçá, também a vai incendiar. O que é que tens mais? E não há mais coisas, não, Paulo? Eu estou a gostar disto. Bom, um pouco assim, a jeito de conclusão, tenho 3 paralelismos relativamente rápidos. Tenho um sobre a mão do Jaime Lannister, que será uma inspiração nas próteses medievais. De vez em quando tem-se a ideia de que a Idade Média foi um tempo de estagnação científica, não é verdade? Por acaso aqui ninguém está a usar óculos, mas os óculos foram inventados na Idade Média. Os livros? Mas os livros foram inventados na Idade Média. Há muita coisa inventada na Idade Média. A imprensa, a construção das catedrais. As catedrais, a pólvora, imensa coisa. Mas em todo o caso, quando nos referimos, ou quando me refiro aqui à mão do Jaime Lannister, refiro-me já a um período tardio da Idade Média, já no início da Idade Moderna, em que há um exemplo de um mercenário, precisamente, um mercenário bávaro, que em 1504 perdeu uma mão vítima de um tiro de canhão. E, portanto, este mercenário, que dava pelo nome de, e aqui perdoem o alemão, que não é particularmente bom, de Götz von Berlichingen, ou Götz von Berlichingen, não sei bem como será, mas em todo o caso terá desfrutado de uma prótese que também conseguia encerrar, portanto uma prótese funcional com a qual conseguia inclusivamente segurar uma espada. Além disto, desta prótese autenticamente medieval, temos também uma sugestão de que os votos da Patrulha da Noite, da Night's Watch, serão inspirados nos votos dos Templários. Ora, os Templários durante muito tempo foram associados assim, a uma mística, a um misticismo até aos dias de hoje. Esta ideia de uma ordem militar e militarizada para combater é essencialmente uma inspiração. Só que há uma diferença significativa.
A Patrulha da Noite está, no momento da história, num momento de grande declínio, num momento em que recebe criminosos, recebe camponeses, recebe um pouco de aquilo que em Westeros serão as camadas inferiores da população, enquanto os Templários manterão, sobretudo, uma ligação muito forte à nobreza, e os Cavaleiros serão quase sempre oriundos da mais importante nobreza. E claro, depois tem servidores e outras pessoas que efetivamente são de classes sociais distintas, mas aqui há a diferença entre os Templários, que são efetivamente uma ordem muitíssimo nobiliárquica, muitíssimo nobre, e a Patrulha da Noite é um dos lamentos dos próprios personagens, é que antigamente tinham muitos sirs, tinham muitos cavaleiros, agora estão limitados quase só aos criminosos. Exatamente. E para concluir, a minha comparação é com os historiadores. Porquê? Porque o George, lá está, como disseste, lê que se farta e sabe imitar a forma como os historiadores escrevem. Isto nota-se, não naturalmente na Song of Ice and Fire, onde a forma de escrita é diferente, por capítulos conferidos a personagens, mas nota-se muito na Enciclopédia e no Fogo e Sangue, em que temos um Maester da Cidadela, que é efetivamente o narrador, que é o autor, que vai buscar as suas fontes, cita as suas fontes, cita o autor A, B e C, questiona os motivos do autor A, B e C, diz que um está errado, o outro está certo, este mentiu, este não mentiu, portanto faz ali um bocadinho o trabalho do historiador. E é engraçado como o George, escrevendo, imita os historiadores e imita também os autores medievais, já que todos estes meisters que escrevem, no início dos livros, têm a sua dedicatória ao rei A, ao rei B, ao rei C, do Flantal, uma história sobre isto ou aquilo. Portanto, é só uma curiosidade, mas é uma forma muitíssimo... Os Fernão Lopes lá do sítio, é isso? Exatamente, é uma forma muito curiosa de escrever. Parece-me bastante interessante e não conheço quem o faça tão bem. Não conheço quem o faça tão bem como o George neste aspecto. Olha, isto foi uma viagem muito gira, não só pela história do mundo da Guerra dos Tronos, mas também pela nossa história, porque apanhámos paralelismos da Antiguidade, paralelismos da Idade Média, da Baixa Idade Média, Alta Idade Média, e é uma homenagem ao George Martin e à cultura geral dele, não é? Porque realmente lê muito, é um tipo culto, e isso vê-se no seu world building, que também já teve direito a alguns episódios, não é? Aqui no Bancast, a importância do world building. Há muito pessoal que faz world building sem ter lido o suficiente. Ou melhor, leem Tolkien e depois fazem world building, que é uma espécie de pastiche do Tolkien, não é? Também há os pastiches da Guerra dos Tronos. E o George Martin, eu nem acho que o mundo dele seja estupidamente criativo. Realmente é uma Idade Média europeia, ponto final. Ele tem personagens brutais e, como dizia o Luís, e muito bem, nunca mais me esqueci, ele não tem personagens principais, né? Ele não tem personagens secundárias, ele só tem personagens principais. Umas têm mais tempo de antena e outras têm menos, mas são todas personagens... é impressionante. Todas elas davam direito à proverbial trilogia. Eu não sei quantos paralelismos encontramos, mas foram muitos. E se calhar ainda haveria mais um ou dois que vais lembrar mais tarde. Eu gostava de apontar muito rapidamente se existe, quer dizer, a gente sabe que não teria existido um trono de ferro, mas existiria algo semelhante em termos de que fosse na prática cobiçado e que fosse tipo um ícone de referência naquela época? Ou é uma invenção de Martin em termos narrativos? Nesse aspecto eu acho que vai um bocadinho buscar mais ao Tolkien do que à realidade. Dá a ideia que o Trono de Ferro será um bocadinho mais como o Trono de Gondor. É assim um bocadinho o trono que está sempre ali, é um bocadinho misterioso, mas apetecível, vazio, mas não. No contexto europeu não há exatamente um paralelismo, desde logo porque há uma grande questão que é as cortes, sobretudo as cortes europeias, são itinerantes. Viajam para o território, o rei circula pelo território. Hoje está em Lisboa, amanhã está em Santarém, no dia seguinte está em Coimbra. E, portanto, não é exatamente um trono imponente o suficiente que se arraste atrás da comitiva do rei para colocar no sítio. Há cadeiras especiais, mais ou menos faustosas, em vários sítios, que são utilizadas, mas não há um paralelismo claro e direto de um trono espampanante. Talvez o mais
importante seja o trono de São Pedro, que na verdade não é um trono de rei, mas é o trono do Papa, o trono da Igreja. Isso é interessante. Portanto, esse acaba por ser o mais significativo para o período medieval. Houve uma coisa que a gente não falou. Neste leque de personagens que o Martin tem, bem fortes, bem interessantes, bem complexas, muitas são personagens femininas. Desde Cersei, a Arya, a Brienne, a Sansa. A Brienne, a Sansa. Nós não fizemos aqui nenhum paralelismo. Aquela menina, como é que ela se chama? Mormont, aquela menina. Liana, será? Liana, sim. Liana, que é Será que haveria algum paralelismo entre alguma destas personagens femininas tão importante na narrativa do George com... Eu não vejo paralelismos diretos, mas vejo inspiração. Na medida em que mulheres fortes no período medieval e no período moderno há muitas. Já referi como a Cersei é baseada na Margarida de Anjou, que de tão forte era extremamente detestada e por isso era a loba de França. Outras existiu, por exemplo, a Leonor da Aquitânia, mãe do célebre Ricardo Coração de Leão, que era uma mulher fortíssima, mulher com uma personalidade muitíssimo vincada, que se divorciou do rei de França e não teve pudor em dizer vou-me divorciar porque ele é impotente. E, portanto, casou-se com o rei da Inglaterra e, portanto, mulheres com uma personalidade muitíssimo vincada. Se pensarmos numa Brienne of Tarth, há alguns paralelismos de mulheres que envergaram armas, não necessariamente a Padeira de Aljubarrota, mas há pelo menos uma condessa da Flandres, portanto, na atual Bélgica, do século XIV, que de facto envergou armas, mas o exemplo mais claro e mais conhecido é a Joana d'Arc. E, portanto, a Brienne será uma espécie de Joana d'Arc, uma mulher num mundo de homens, que tem muitíssimo sucesso num período muitíssimo rápido, na década de 1420, sobretudo nos finais, em que inverte por completo o rumo da Guerra dos 100 Anos. Os ingleses estavam a ganhar, Joana d'Arc aparece e começam a perder a guerra. E, portanto, é um paralelo interessante com Brienne, uma mulher de armas, tirando, neste caso, a inspiração divina, que tanto quanto sabemos, a Brienne não ouve vozes de Deus como Joana d'Arc supostamente ouviria, mas é um paralelo curioso. E de resto, acho que é esta inspiração de mulheres poderosas e que também aparecem na história. Algumas terão sido apagadas, outras aparecem de facto com muito fulgor nas páginas da história e, sem dúvida, não serão poucas as inspirações nesse sentido também. Ok, Bruno Luís, não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Se não... Vamos ia só confirmar aquilo que estavas a dizer, que gostei muito, achei muito giro tudo aquilo que ouvimos e obrigado, Paulo. Paulo, sim, a tua personagem favorita bem, é quase impossível escolher uma se calhar, mas tens uma personagem favorita da Guerra dos Tronos? Eu pensei nisto durante muito tempo, passei vários dos seguidos a pensar, mas qual será a minha personagem preferida? É uma questão em que pondero há vários anos, na verdade. Já mudei de opinião, mas eu acho que uma que se manteve desde o início é o Davos. O Davos Seaworth. Estive indeciso com o próprio Stannis, mas eu acho que, apesar de tudo, Davos é a minha personagem preferida na medida em que é, no mundo de cinzentos, ele é um genuíno bom. No mundo mas é engraçado, Paulo. Tu foste pegar numa personagem que, se a gente for fazer uma hierarquia de importância, ele está lá para 25º lugar. Epá, e mesmo a 25ª personagem do George Martin consegue ser a personagem favorita de muita gente. Eu também acho que é uma personagem brutal. E eu escolho porquê? Porque não só é um personagem interessante em si mesmo, como estava a dizer, no mundo de cinzentos é um genuíno homem bom. Foi contrabandista, mas isso é o pior que se lhe pode apontar. Não casou com a irmã, não teve filhos com a irmã, não matou o primo, não mandou matar a tia. Portanto, no mundo do Westeros é um menino do cor. E não era pirata, ele era contrabandista. E não era pirata, exatamente, era contrabandista, mas com um bom coração, não é? E no fundo também porque os pontos de vista do Davos, os capítulos em que ele está inserido, são também dos mais interessantes. Sobretudo quando ele está no norte, então, envolvido nas questões com o Wyman Mandrel e as tartes de Frey e tudo mais, são questões muitíssimo interessantes. Estive tentado pelo Stannis, porque é o legítimo rei,
porque é um personagem muitíssimo antipático ao mesmo tempo, mas também muitíssimo compreensível e humano. Mas pronto, acaba por ser o Davos. Epá, que giro, surpreendeste-me. Não é, amigo? Ok, olha, Paulo, muito obrigado por teres aceito este desafio. Pá, eu acho que vai ser um episódio muito giro. Pá, gostávamos de voltar até cá. Temos que arranjar um tema giro para lá mais para a frente voltarmos a falar. Pá, e quem gosta da Guerra dos Tronos tem os livros, tem a série de televisão também, que é quase tão boa como os livros. E quem gostar de história, tem o podcast do Paulo e do Roger, falando de história, que eu recomendo, e que está a ter imenso sucesso e está a crescer. E desde já os meus parabéns. Nós precisávamos, é preciso história para contrabalançar depois certos livros com pseudo-história, que está tudo na internet. Está tudo na internet para quem quiser. E depois podem se escrever esses livros. Paulo, muito obrigado e boas leituras para todos em casa e até um dia destes. Obrigado, eu.